nós temos a nossa companheira Graça, que vai nos falar sobre Jesus e a doutrina espírita. Graça, por favor. Boa tarde a Boa todos. tarde. É com muita alegria, né, que nós estamos aqui para lembrar Jesus e a doutrina no mês em que nós lembramos Jesus, né? A humanidade tem duas datas no calendário e nos traz a memória a passagem dele pelo planeta. É a Semana Santa com a Páscoa e o Natal. A Semana Santa, os Espíritos nos trazem que normalmente comemoramos próximo ao evento real, né? Naquele, dentro do calendário. O Natal nós sabemos que não, né? O Natal nós sabemos que não era possível ser em dezembro, o nascimento de Jesus, porque os pastores não conseguiriam estar no campo no inverno rigoroso, que é a época do inverno na região. Então, não há essa possibilidade. Mas se estabeleceu a data, e quem estabeleceu primeiro essa data foi o Papa Júlio I, em 336, século IV. Já se comemorava antes o nascimento de Jesus em datas diversas, inclusive em 6 de janeiro, que era tido como a chegada dos reis, e era comemorado, né, no Egito, na Grécia, em datas diversas. Não se tinha uma data certa. E Júlio I estabeleceu o solstício de inverno, que coincidia com as festas pagãs e já da colheita. E aí, como o inverno, o início do inverno, a cada estação havia uma festança, né? Então, aproveitando a igreja que se estabelecia ali, ela, aproveitando a data, estabeleceu o nascimento de Jesus para transformar a festa pagã numa festa religiosa. Essas datas, então, não importa hoje se essa data é a data ou não, nós sabemos que não, mas não importa. O que é importante no calendário é a lembrança de Jesus, nessas duas datas, né, que nos traz a sua morte e ressurreição e o seu nascimento. E por que elas são importantes? Enquanto elas estiverem dentro do nosso calendário, já sabemos que existem intelectuais que sugeriram a mudança do AC/DC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, que é exatamente para eliminar o Cristo da história da humanidade. E isso acabou não pegando, né? Não teve grande repercussão, mas eles não desistiram, não, eles continuam, tanto que os adeptos, se nós pegarmos o livro, a tese deles, eles usam as siglas que eles começaram a estabelecer, que é exatamente apagar a memória do Cristo. E a nossa civilização, a civilização ocidental, ela vem do cristianismo. Foi o cristianismo que nos deu os direitos humanos, nos deu a relação as relações de trabalho, as relações sociais, as relações humanas se transformaram com as ideias trazidas pelo Cristo, que ele deixou, né, que nós temos no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo traz essas ideias do Cristo que ele nos trouxe, traz a sua grande mensagem para nós, para os dias atuais. Então, foram essas ideias que transformaram o mundo.
né, que deram a transformação. Então, é importante nós lembrarmos essa data. E Jesus e a doutrina espírita. Quando chega esse momento, os espíritos já nos revelaram que a falange próxima a Jesus se aproxima da Terra, Jesus também, né? A sua vibração, ela irradia. Nós vemos que já em guerras, na noite de Natal, se fazem tréguas, se realizam tréguas, né? Se assinam acordos para naquele momento, naquele dia, os dois campos de batalha não se digladiarem. É interessante, não sei se vocês já viram, tem um filme inspirado num fato acontecido na Primeira Guerra Mundial. Os exércitos se digladiavam e era Natal. E se fez a trégua, porque era tradicional, a trégua. E então, no campo de batalha, o exército de um lado, numa linha de combate, e o outro exército do outro lado. E um exército, um soldado, começou a cantar Noite Feliz. É muito interessante, né, a história dessa música. Foi um padre, né, um religioso, que, na Áustria, fez essa música, inspirada na noite de Natal. Ele estava... ele era capelão de uma pequena cidade, uma igrejinha, e a igrejinha de madeira, né, antiga, estava sendo consumida lá pelos cupins, e ele preocupado, né, com a igreja, e ele ficou pensando, e veio a ideia dele, lembrou a noite de Natal de Jesus. E ele foi buscar, né, foi bater e buscando ajuda, e ficou lembrando como deveria ser a noite de Natal, né, de Jesus. E ele trouxe à memória que toda vez que entra dezembro, nós trazemos à memória essa imagem, né, do presépio, que nós hoje chamamos do presépio, que é a representação daquela noite. Maria, José, o menino Jesus na manjedoura, os animais que forneciam calor, e os pastores ali rodeando o menino Jesus, que hoje os espíritos nos dizem que ele é o governador do planeta. Ali estava o governador do planeta chegando à Terra para trazer aquilo que ele disse, né? A mensagem do Pai, anunciar o reino de Deus e como nós encontraríamos em nós mesmos e contribuiríamos para essa construção do reino de Deus na Terra. Então, ele compõe, ele na igreja, volta aí capelinha e compõe o que hoje nós conhecemos como Noite Feliz, os versos de Noite Feliz, ele lembrando da estrebaria, dos animais, da manjedoura, do menino Jesus. Quando nós começamos a colocar em nossa mente essa imagem, né, nós vamos mudando a vibração que nos circunda, e não só nós, as outras pessoas, mesmo que elas digam que não creem, essa imagem ela é recorrente, ela vem à memória. E essa imagem muda a frequência em que nós estamos. E vai criando uma atmosfera propícia a que os espíritos se aproximem. E os espíritos nos revelam que Jesus se aproxima nesse dezembro, né? E nós sempre recorremos a ele em oração, pedindo que ele envolva essa humanidade tão ainda, né,
E muitos não encontraram o endereço de Deus, não encontraram o caminho que leva ao Pai, como Jesus se identificou. Então, vamos lembrar, né? Jesus veio à Terra. Aí lembramos de outra música, do Milenco, que todos devem lembrar. Ele foi um pioneiro, fundador da Esplebe, né, dos livros em braille, ele era cego, e ele compôs, ele veio. E é interessante, ele era o médium vidente. Então, normalmente as pessoas acham que o cego não vê, né, o outro lado da vida. Vê, né? Ele, como vidente, ele via o outro lado da vida e descrevia, né, o que ele via. Então, ele era um médium ostensivo e ele compôs o Ele Veio, né? Ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Toda a noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio, agitou a nossa alma, mostrou, tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Que governador é esse? Que mestre ele foi chamado de mestre? Quando o chamo de mestre, me chama de mestre e eu sou. Ele foi, né, se identificou como a porta, como a luz do mundo, como o pão da vida. E então, que mestre é esse? Ele nos trouxe a sua paz. Ele mesmo disse: eu não vos dou a paz do mundo, mas a minha paz. Que paz é essa? Então, Jesus, e Emmanuel nos relata isso a caminho da luz, já tinha, né, já estava predito que ele viria. Isso fazia parte do projeto de Deus, do planejamento de Deus. Então, vamos lembrar, há 4,5 bilhões de anos, ele foi, como Emmanuel nos diz, o divino escultor da Terra, co-criador do planeta. Ele dirigiu com a sua falange os arquitetos espirituais este orbe que nos agasalha, que nos acolhe. Então, há 4,5 bilhões de anos, esse mestre, esse governador, já era esse espírito ministro de Deus. Seu filho, né, como ele se identificava. E então, ele já preparava, Emmanuel nos fala ali, né, já preparava a terra para nos receber e para a sua vinda, porque ele viria. E é Emmanuel, e Leon Denis também estudou, Emmanuel nos arquivos espirituais, e Leon Denis nos acessos dos arquivos materiais e o acesso ao plano espiritual, inspirado pelo seu mentor. Nos revelam, né, que, enquanto aguardávamos a sua vinda, a humanidade receberia os enviados dele. E aí nós tivemos vários: Buda, Zoroastro, Sócrates e Platão, que estão na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e outros, né? Emmanuel fala num que nós não temos registros históricos, que é de Forri, na China, milenar, na China, que é das civilizações, talvez a civilização mais antiga. E Forri, que foi o primeiro missionário. E os Vedas, que são o livro religioso mais antigo na Terra.
Então, todos eles, Leon Denis nos diz, traziam uma só mensagem. E Emmanuel nos confirma isso, dizendo que eles eram emissários do Senhor, emissários de Jesus, trazendo, nos preparando para receber a sua chegada à Terra, quando chegasse o tempo dele vir. Então, durante a nossa infância, nós recebemos os enviados. Depois, já Hermínio de Miranda, falando a respeito, no Cristianismo, né, a Mensagem Esquecida, ele nos diz, né, que da importância dessa mensagem e como ele, né, veio no momento e assinou a nossa maioridade. Muitas vezes, nós, vendo tantos acontecimentos lá fora, não é, exteriores, nós ficamos perguntando se a humanidade atingiu a maioridade. Pois é. E Hermínio de Miranda faz essa observação. Ali, quando Jesus vem à Terra, nós tínhamos entrado ali na nossa maioridade. Por quê? Ele traz, agora é ele mesmo, como ele havia anunciado, segundo Emmanuel, aos capelinos que foram trazidos à Terra como degredados, que ele mesmo viria. Ele enviaria seus emissários, mas, em determinado ponto, em determinado tempo, ele mesmo chegaria à Terra para trazer, reafirmar a mensagem. Toda a mensagem, que é só uma, nos ensina o quê? O caminho que Buda chamou o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, de fazer, e o budismo fala de falar bem, pensar bem, agir bem. De que Jesus falou mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar significa falar bem, agir bem, pensar bem. Então, as outras mensagens, na maioria das vezes, simbólicas, alegóricas, em linguagem figurada, era uma forma de nos preparar para a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus está toda contida no Sermão da Montanha. Quando ele começa com as bem-aventuranças, anunciando que bem-aventurados serão todos aqueles que seguirem os mandamentos do Pai. E anuncia a seguir, ele nos dá a esperança, semeia a alegria e a esperança nas bem-aventuranças e a seguir dá um roteiro de proceder. O que Kardec chamou de código moral, código divino, na introdução do Evangelho. E qual é o objetivo desse código? Está todo no Sermão da Montanha. E que a doutrina espírita se assenhora dele, e é exatamente para reafirmar o Evangelho de Jesus, os que ele deixou como roteiro para nossas vidas. E na introdução do Evangelho, primeira parte, primeiro capítulo, primeira parte da introdução, primeira parte da introdução, Kardec coloca lá que o ensino moral era o código divino, era o código moral trazido por Jesus. Esse código nos dá as regras para nós transformarmos a nós mesmos. Palavras de Kardec: reformar o homem, reformar a si mesmo. Então, a mensagem do Mestre Jesus tem um objetivo. Ele veio e anunciou
que pediria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que nos esclareceria sobre os pontos que nós não havíamos entendido e que revelaria o que ele não pudera revelar. Então, nós, hoje, sabemos que esse Consolador prometido é a doutrina espírita. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo. Ele nos relembra todos os ensinamentos de Jesus. E o Evangelho e o Livro dos Espíritos é a base. É o primeiro livro. Por isso a campanha, né? Comece pelo começo. O Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro que Kardec publicou, é uma orientação aos médiuns. Kardec via a importância de esclarecer os médiuns, ajudar os médiuns a que eles não se perdessem na sua trajetória, na sua responsabilidade, na sua missão de trazer aos homens a mensagem divina. E o Evangelho. O Evangelho pega a terceira parte do Livro dos Espíritos, suas leis morais, e vai, a partir do Sermão da Montanha, mais da metade do Evangelho segundo o Espiritismo são máximas do Sermão da Montanha. E o restante são sempre passagens de Jesus nos seus 3 anos ali, em conversa com aqueles, né, como Nicodemos, com a mulher adúltera, e outros, em passagens com a mulher, a viúva de Jairo, em momentos, né, de Lázaro, em alguns momentos que Kardec também seleciona e coloca ali no Evangelho segundo o Espiritismo para as nossas reflexões e esclarecimentos. Então, Jesus, ele inspira, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz, fala dos ensinos, né, que a doutrina vem trazer, no primeiro capítulo, que diz, não vim destruir a lei, Kardec aborda as 3 revelações. Moisés, depois Jesus, e por último a doutrina espírita, o espiritismo. Quando ele fala do espiritismo, Kardec tem uma frase que sempre me chama a atenção. Ele diz assim, Jesus, ele falando do espiritismo, ele diz, Jesus, ele mesmo preside todos esses conhecimentos. Então, ele deixa para nós a revelação de que Jesus está à frente desses conhecimentos trazidos para nós. Porque a doutrina espírita reafirma, relembra o Evangelho e a mensagem de Jesus. Há uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos. Kardec pergunta a ele por que essas revelações não foram feitas todas de uma vez só. Por que periodicamente surgem esses reveladores? E resposta dos espíritos. Eles comparam com o nosso desenvolvimento. Vós não dás às crianças o mesmo alimento que dás ao homem, que é exatamente isso, né? O alimento espiritual. Vem no momento certo em que nós estamos prontos a receber aquele conhecimento. E sabemos hoje que a doutrina espírita veio no momento em que era possível a Kardec falar em evolução espiritual. Porque ali estava a ciência trazendo a evolução da espécie.
a evolução que Kardec vai chamar de orgânica na Gênese. Então, só era possível falar em evolução de maneira a ser aceita, trazida, né? Essa revelação trazida pela ciência, constatada pela ciência. Então, as ciências, descobertas e os inventos, né? Inspirados sempre pelos espíritos, trazidos à humanidade, criaram as condições propícias a que a revelação dos espíritos se fizesse. Então, a doutrina espírita chegou no momento em que a humanidade estava mais amadurecida. Se nós atingirmos a maioridade com o Cristo, por isso ele viera naquele tempo, e a sua chegada, a sua vinda era anunciada por vários profetas, em vários lugares diferentes na Terra. É muito interessante. Quando nós vamos estudando as tradições de diferentes povos, inclusive tribais, né? Existe o mito, a lenda, né? A tradição de que viria um ser de luz trazer essa revelação que nos levaria ao futuro promissor. E os profetas judeus que trouxeram a revelação, né, do Messias, anunciaram a chegada dele, que viria. E ele veio no tempo certo, quando nós atingíramos a maioridade. Mas a doutrina espírita, naquele momento, como ele disse, ele não pôde revelar tudo, ele não pôde esclarecer tudo. E então, tivemos 18 séculos a seguir, né, para 18 séculos depois, a revelação da doutrina. Ali, nós já nós tínhamos amadurecido, nós já estávamos mais amadurecidos para receber essa revelação. Então, Jesus, ele preside a Terra, ele é responsável pela sua governança. Então, ele preside todas essas revelações. É ele que está à frente, responsável, cuidando de nós. Quando vamos pensar, né? Jesus, há 4,5 bilhões de anos, obedecendo ao planejamento, ao plano diretor de Deus, como ele chamava o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, atendendo a esse planejamento obedientemente. Ele prepara uma morada, um planeta, para receber, como, né, preparando o aprisco, como ele dizia, o aprisco que Deus lhe deu, para receber a todos nós, espíritos, as suas ovelhinhas. E ele nos diz que nenhuma de suas ovelhinhas se perderia. Então, aproveitemos este dezembro para refletir. Nós somos ovelhinhas do Mestre Jesus e ele não nos abandona, nem nos abandonará. Estarei convosco até o fim dos séculos. 4,5 bilhões. Lá, naquele momento, 4,5 bilhões de anos. Lá naquele momento,
dirigindo toda o esculpir do planeta, da morada Terra, ele já antevia lá na frente. É Joana de Ângeles, que no livro O Evangelho e a Psicologia Profunda à Luz, a Psicologia Profunda à Luz do Evangelho, ela diz assim: Jesus veio até nós que nos viu luz no futuro. Aí, às vezes, a gente fica pensando, bem, ele nos viu agora e lá na frente, não. Ou há 2000 anos, não. Ele nos viu luz, pelo menos 4,5 bilhões de anos, quando ele estava preparando essa morada para nós. Ele nos viu lá, no futuro, iluminados, plenos de luz. Por isso, disse Joana, ele veio até nós. Por isso, ele saiu da morada celeste, desses planos infinitos que nós não conseguimos nem calcular. E veio até nós. Como se descesse a um abismo para nos levar ao Pai. Por isso ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somos nós. E aí ele nos deu o roteiro. Ele nos deu o roteiro. O grande sacrifício do Mestre Jesus foi essa descida até nós. A dona Brunilde, fundadora do Lar Teresa, que completou 101 anos este ano, para a nossa alegria, ela nos relata que o Chico dizia que Jesus, preparando o seu perispírito para encarnar na Terra, talvez esse o maior sacrifício, né? A gente pensa que é a cruz, para ele conseguir adensar o perispírito para encarnar na Terra, ele levou de 600 a 1000 anos, quase um milênio. Por isso que estava previsto lá, né? Porque era toda uma preparação necessária para a sua chegada. E por isso os enviados, que Kardec fala de dois, Sócrates e Platão, que preparavam o ambiente para que ele pudesse, né, vir até nós. E o que ele anunciou? Ele anunciou o que a doutrina espírita hoje reafirma: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor. E a doutrina espírita nos relembra da necessidade do perdão. Perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nos fala da reconciliação. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Nos fala da tolerância, nos mostra os momentos da passagem de Jesus entre nós. Nos lembra a mulher adúltera, quando todos se retiram, porque atira a primeira pedra quem nunca pecou, e todos se retiraram. Mulher, ninguém te condenou? Mulher, cadê? Onde eles estão?
Eles se foram, ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Mas vai e não peques mais. Vamos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos lembra que esse código divino trazido por Jesus e agora fazendo parte da codificação da nossa doutrina espírita, ela tem o objetivo de dizer ao homem da necessidade de reformar a si mesmo. E o que o Evangelho faz? Que é um livro para todos, diz Kardec. Dá as regras de proceder nas circunstâncias da vida privada e da vida pública. Isso nos faz lembrar Jesus dizendo, seja o teu falar, sim, sim, não, não. Não podemos ser uns na nossa vida privada e outra pessoa na vida pública. Temos de ser sempre fiéis à doutrina que abraçamos e ao Evangelho de Jesus. Então, Jesus e a doutrina, ele é o grande mestre com quem devemos caminhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Há um aspecto interessante que no final do Livro dos Médiuns existem algumas comunicações que Kardec coloca da falange, né, que estava junto a Jesus e que veio dirigir a essas revelações. E uma das mensagens, ela é praticamente a mensagem que se encontra no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec revela que, quando ele recebeu a mensagem, a assinatura era Jesus. Ele não, quando ele colocou no Evangelho, ele colocou o Espírito de verdade. E Chateaubriand, numa das mensagens que também estão entre essas comunicações, no final do Livro dos Médiuns, ele nos diz: e quem dirige toda essa revelação é o Mestre Jesus. Então, Jesus é o nosso governador, é o nosso mestre, é a luz do mundo e é o caminho da verdade e da vida. E possamos, neste dezembro, que recordamos a presença desse Mestre Jesus na nossa noite de Natal, reunidos com familiares ou amigos. Às vezes, temos familiares, mas são distantes, mas reunidos ou sós, sabemos que nunca estamos sós, porque Deus está dentro de nós. Que possamos elevar nossos pensamentos e mentalizar esse Mestre Jesus, esses espíritos amigos que fizeram parte, nos propiciaram que hoje nós estivéssemos aqui falando do Mestre e falando dessa doutrina abençoada, que funciona como um bálsamo para as nossas almas, mas funciona como um farol que ilumina nossas almas, porque nos revela a verdade. Nessa noite, possamos orar
pela humanidade, por nós mesmos, por todas as pessoas que pautam sua vida pelo bem e trabalham pelo bem. E que tenhamos todos saúde para continuar na seara do Mestre Jesus, guardando fidelidade à doutrina e ao Evangelho. Como somos ainda tão pequeninos, como muitas vezes ainda claudicamos, mas seguros pela segurança que a doutrina nos dá, sigamos firmes, fortalecidos por essas mensagens que nos chegam e agradecidos por Jesus ter vindo até nós, por Deus ter permitido que eles descessem até nós para nos elevar. Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, ela observa que determinado evangelista, falando ali do Sermão da Montanha, diz que Jesus desceu e parou num platô. Outro evangelista diz que Jesus subiu. E a Amélia diz assim, não importa, porque se subiu ou desceu. O que importa é que ele desceu até nós para que pudéssemos subir até o Pai. E para encerrar, eu vou lembrar uma música que eu acho muito interessante, que lembra essa noite de Natal, né? Eu não vou cantar, não, vou fazer isso com os ouvidos de vocês. Noite igual, nunca haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando é Natal. Nasceu Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graça, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz, esperança de ver outra vez uma noite igual. Imaginando, ficamos imaginando, né, a cada dezembro, que realmente não deve ter havido na Terra uma noite igual. Era o governador do planeta chegando até nós para que pudéssemos nos elevar. Jesus receba a nossa gratidão e o nosso amor. E só podemos ser gratos e amá-lo trabalhando, continuando no trabalho do bem. Sigamos o trabalho. Jesus nos abençoe. Muita paz. Graça, muito obrigado. Pelas suas últimas palavras, nós entendemos que quando numa família os filhos atingem certa maioridade, eles já são convidados a contribuir com o trabalho, né? Então, nós que fomos tão beneficiados com essa luz que veio até nós também podemos sempre dar o nosso quinhão, sempre que nós possamos. Então, vamos até aproveitar esse momento, convidar você a fazer a nossa prece final, Graça,
e lembrar aos participantes aqui da nossa reunião o momento de dar o nosso quinhão, que é durante a prece da graça, nós irradiarmos, porque a espiritualidade espera que nós contribuamos com as nossas boas energias nesse momento. Então vamos seguir a prece da graça e irradiar. Vamos, então, colocar em nossa tela mental essa imagem serena e meiga do Mestre Jesus. Como o Celso nos lembrou, ele aguarda que nós tenhamos ofertado a nossa parte, ofertemos a cada dia a nossa parte. Aquele Senhor, né, dos talentos, cada um de nós recebeu ou um talento, ou 2 talentos, não importa. Mas é preciso que nós multipliquemos esses recursos que Ele nos deu, que ninguém encarnou sem recurso. Todos nós temos os recursos necessários à nossa evolução. Jesus aguarda. Jesus desceu do mundo celeste e veio até nós. Agora Ele aguarda que nós façamos a nossa parte. Ele nos mostrou o caminho. Não mostrou falando apenas, mostrou vivendo, dando os exemplos de como fazer. Então, não podemos dizer, eu não sabia, nós sabemos. E nós, espíritas, então não podemos dizer que não, porque os próprios espíritos vieram nos revelar a realidade da outra dimensão, do outro lado da vida, reafirmando que todo efeito tem uma causa. É da lei. Ah, Senhor Jesus, neste dezembro em que te lembramos a tua chegada ao planeta, queremos primeiro dizer da nossa gratidão imensa, pastor de nossas almas, mestre de nossas vidas, luz em nossas almas. Somos gratos. Estamos aqui nesta tarde reafirmando que queremos sim seguir contigo. Queremos sim seguir teus passos. Colocar em nossas vidas os ensinamentos que deixaste. Viver o que viveste, para que um dia possamos, como Paulo, dizer, não mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações, para que possamos estender os braços, abraçarmos, sorrirmos, levarmos esperança, semearmos a fé no coração daqueles que passarem por nós. Abençoa-nos, abençoa os nossos bons propósitos, abençoa essa humanidade, Senhor, tuas ovelhinhas, e toca o coração dos homens, e a tua paz faça morada neles, e que os corações dos homens possam abrir a sua porta, para que possais entrar e fazer morada eterna neles. Fica conosco, que assim possa ser, graças a Deus. E assim